Olá, tudo bem? No vídeo de hoje veremos a diferença, a importância de usarmos o gráfico em escala logarítmica em comparação com o gráfico aritmético, né? O que seria essa diferença, Enzo? Eu vou colocar aqui os dois gráficos para a gente perceber bastante essa diferença, né? Então, o gráfico aqui e aqui, tá? Então, aqui, ó, esse aqui, né? Esse gráfico aqui que está mexendo é o gráfico em escala log, em logaritmo, e esse é o gráfico em escala aritmética, né? Por que existe uma diferença gigante, né? Então, só para a gente perceber o porquê a gente não deve, né, analisar o gráfico em escala aritmética, né? Porque a gente percebe uma discrepância tremenda, né? A gente vê esse aqui, por exemplo, onde o mercado fez toda essa movimentação, aqui praticamente ficou em linha reta, né? E mesmo se a gente der um zoom aqui na escala, tentar encontrar, olha a diferença, né? O tamanho do movimento, e mesmo assim a gente não consegue visualizar ainda muito bem, né? É muita diferença, né? E por que dessa diferença, né? Por que a gente tem uma diferença grande, né? O de escala log, por exemplo, ele vai em porcentagem, né? Por exemplo, do 100 para o 1000, mais ou menos, do 100 para o 1000, a gente teria aproximadamente 1000%, né? Da mesma forma que a gente teria do 1000 para o 10.000, né? No aritmético também, né? A porcentagem seria a mesma, mas o tamanho aqui, por exemplo, no escala log, né? Aqui, ó, log aqui no cantinho, sempre ativar o log, né? É o mesmo tamanho, né? Então a gente percebe que esse tamanho é o mesmo desse, né? Aqui de 100 para 1000 e aqui de 1000 para 10.000, né? Mais ou menos, né? Então é o mesmo tamanho, né? Já na escala aritmética, o número é, por exemplo, igual a régua, né? 1 para o 2, 2 para o 3, daí 10 para o 11. Só que a gente percebe o quê? Que do 1, por exemplo, o movimento do 1 para o 2 tem esse tamanho. Mas né, no aritmético, né? Deixa eu apagar tudo e fazer no cantinho aqui para ficar mais organizado, né? Até tirar aquele lá. Ó. Nesse gráfico, a gente teria, né? Só para a gente entender melhor, né? Vai ficar meio diferente aqui. Vou até puxar para tentar deixar mais retinho aqui. Ó. Então, tá. Então, aqui a gente teria o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4, né? Nós vamos pensar que pulou uns números. A gente tem, né, o 10. Então, a gente tem o 10, o 11 e o 12, né? Então, ó, o preço quando vale R$1, por exemplo, R$1 para o R$2, a gente teria, né, que vai estar diferente, a gente teria 100% de ganho, né? O preço de 1 foi para 2, dobrou, então é 100%, né? No caso, esse tamanho de 1 para o 2 é o mesmo tamanho do 10 ou do 11 para o 12, é o mesmo tamanho. Porém, do 10 para o 11 são 10% e não 100%, entende? Por isso que a gente tem uma discrepância grande no gráfico aritmético, né? Porque ele não calcula em porcentagem, ele calcula em unidade, né? Do 1 para o 2, 3. E no logarítmico, a gente tem o gráfico em escala percentual, né? Ele calcula a porcentagem é a mesma, né? Que é isso que nos interessa, né? Do 100 para o 1000 tem o mesmo tamanho do 1000 para o 10.000, né? Que já não ocorre no gráfico em aritmético. Então a gente só deve, né, analisar o gráfico em escala log, né? Muito importante. Então esse foi um vídeo curto, era só para
compararmos mesmo a diferença, né, do gráfico em escala log, né, que ela é muito grande a diferença, né, a gente vê claramente, né, o gráfico em escala aritmética sem condições da gente fazer as nossas análises, né. Então, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueçam de ativar o sininho, deixar o like. Muito obrigado e tchau, tchau.